Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite àqueles que estão aqui presentes, boa noite aos encarnados e desencarnados, boa noite àqueles que estão ouvindo dos seus lares, seja ao vivo, seja no momento da gravação, enfim. Como a nossa própria irmã Cecília nos diz, através da leitura, né? Todos nós somos aprendizes. Em nosso grupo, nós nos apresentamos como aprendizes da fraternidade. Quer dizer, todos nós viemos aqui, ou estamos assistindo, viemos em busca deste conteúdo por uma razão, por algum motivo, todos um motivo distinto. Mas sabe o que nos une, como a nossa própria irmã Cecília diz? É a busca por consagrar o Cristo como centro de nossas vidas. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos, longe disso. Se estamos aqui é porque algo nos falta, um sentido, um propósito nos falta. Estamos, na verdade, na busca deste propósito. Mas o Cristo, na sua excelência, na sua grandeza, Ele nos serve como este caminho. O caminho, a verdade e a vida. E Ele nos leva ao Pai, como aprendizes. Então, numa palestra, todos somos aprendizes. Nos trabalhos que exercemos, seja dentro ou fora das casas espíritas, nós também somos aprendizes. Imperfeitos, com certeza, um longo caminho ainda nos espera para que nos sintamos plenamente identificados com Deus, como Cristo mesmo se sentia, alcançou essa plenitude de espírito. Mas enfim, o primeiro passo, assim, um primeiro passo é o que há de mais valor para nos impulsionarmos para a verdade da vida. E assim, para darmos por início a esta participação, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, o nosso coração em direção a Deus, sentindo a plenitude do plano superior da vida. Todos nós, vindos de uma rotina muitas vezes desgastante e estressante, pelas demandas do mundo, aqui nos reunimos em alma e em espírito, neste templo de paz, neste templo de amor, no altar divino. E assim, não sentimos mais as preocupações, as angústias, os temores que pesam sobre os nossos ombros, pois nós estamos verdadeiramente diante de Deus. E a nossa essência, a nossa verdade é assim revelada. Pois Deus sabe quem somos. Deus nos reconhece. E Deus nos ama. E desta forma, sentindo o amor de Deus, somos impulsionados a enxergar o teu amor em nós. E isto nos ergue de força, nos enche de bom ânimo, nos enche de esperança. Enfim, somos aprendizes.
aprendizes da vida, aprendizes do Espírito, aprendizes da boa nova e da eternidade. Então, Senhor, que possamos ser úteis e valorosos instrumentos da Tua boa nova, da Tua providência e do Teu propósito para esta humanidade. Auxiliar e sermos auxiliados, assistir e sermos assistidos, enfim, tão somente aprender. E assim, meus queridos, minhas queridas, para darmos por início a esta participação, que possamos fazer a prece, a bendita prece, que nosso mestre e irmão maior nos ensina, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Bom, meus irmãos, a palestra de hoje, o tema da palestra de hoje é o essencial, é invisível aos olhos. Enquanto eu estava elaborando essa palestra, eu cheguei à conclusão de que essa talvez seria uma das palestras mais autorais que eu estaria desenvolvendo. Claro que todas as palestras são autorais, todas as palestras conversam de alguma forma conosco, mas existem determinados temas que chegam a nós que parecem que revelam o nosso íntimo, nossas preocupações, nossos anseios e que também nos trazem a resposta. Então, algumas palestras por vezes servem como um desabafo e também servem como uma autorreflexão, não só para os ouvintes, mas, e acredito que principalmente para nós que estamos a falar, uma vez que a voz, a reflexão chega primeiramente aos nossos ouvidos. E nada é por acaso. Recentemente, eu estava conversando com um grupo de amigas, basicamente todas da mesma faixa dos 20 aos 30 anos. Sim, eu tenho mais de 20 anos, por incrível que pareça. E estava difícil de acreditar, mas essa carinha tem experiência. E estávamos conversando acerca de um dos temas que eu acredito mais angustia o início da vida adulta, que é a vida futura. Com o que ou onde irei trabalhar? Qual universidade escolher? Que cursos terei que fazer para ter as melhores vagas, os melhores salários? Como construir uma carreira bem-sucedida e estável? Como criar a nossa independência? Como comprar um imóvel numa cidade absurdamente cara como São Paulo? Como não se enforcar financeiramente? Como escolher um bom parceiro ou uma boa parceira? Enfim,
como otimizar o nosso tempo com lazer, estudo, profissão, relacionamento, para ter aquela sonhada e almejada qualidade de vida. Enfim, são tantas demandas, tantas necessidades, tantas exigências que tomam os nossos pensamentos para viver bem, que chega um ponto em que nos sentimos verdadeiramente perdidos, desorientados, como se estivéssemos sendo arrastados por uma tormenta, sem escolha e sem controle. E o curioso é que, fazendo uma breve pesquisa de campo, todos nós, independente da idade, de forma mais ou menos intensa, sentimos esta angústia. Vivemos em um contexto, em um mundo, em uma sociedade que nos apresenta um roteiro de determinações do que precisamos ser, do que precisamos fazer para sermos bons profissionais, bons estudantes, bons cidadãos, sermos verdadeiramente felizes e bem-sucedidos. Só que, neste mar de expectativas, projetos, angústias, ansiedade, sonhos, desejos, parece que uma única pergunta fica perdida, esquecida. O que é realmente essencial? E de forma até providencial, meus irmãos, na mesma noite estava fazendo o evangelho no lar com a minha família, quando caiu um capítulo muito interessante do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E o nome do capítulo, quem poderia imaginar, se chama A Lição do Essencial. Nesse capítulo, os discípulos discutiam entre si acerca das coisas essenciais ao bem-estar. Ou seja, há mais de 2000 anos, nós continuamos e perpetuamos esta discussão acerca do que nos traz felicidade, do que nos gera bem-estar. Quando o mestre, observando os debates, as discussões, as conversas, assumiu a palavra e acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não se transforme ao perdê-la em um fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo, exterminando a sua vida, através de inquietações, preocupações desnecessárias. E para ilustrar o assunto, o mestre decidiu contar aos discípulos uma breve história. Uma ilustre dama romana dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna em uma luxuosa embarcação. Ao penetrar no navio, estava na companhia de um filhinho de 5 anos, 2 servos e uma valiosa bagagem de joias, com colares, braceletes, redes de ouro, revelando assim o gosto daquela senhora pelas joias, pedras preciosas. Claro que diante de tão elevado tesouro que trazia, tão logo ela se tornou o centro das atenções gerais.
Os servos do navio, inclusive, curvavam-se diante daquela senhora com respeito ao vê-la passar. E nas festas, nas celebrações do navio, ela era objeto de atenção de todos, pelos adornos que ela assim apresentava. De todo modo, a viagem prosseguia tranquila, quando em certa manhã surgiu um imprevisto. O choque com o traiçoeiro Recife abriu uma extensa brecha na embarcação e as águas começaram a invadir. Longas horas de luta surgiram com a expectativa de consertar os estragos no navio. Entretanto, um abalo ainda maior deixou o navio em uma situação irreparável. Aí não teve jeito. Alguns botes foram colocados ao mar à disposição dos viajantes para o salvamento possível. Pelos cálculos do comandante, demoraria em torno de 2 horas até que chegassem em Porto Próximo, em uma viagem extremamente arriscada. Claro que a ilustre dama foi chamada às pressas. Desta hora de desespero e aflição, a senhora só pensou em abraçar o seu filho. Dentro em pouco, ela foi conduzida para aquele pequeno barco de socorro, sustentando a criança e um pequeno pacote, que os demais presentes pensaram que ela trouxesse as joias mais valiosas, os tesouros mais preciosos. Entretanto, ao apresentar o conteúdo para aqueles poucos irmãos que estavam com ela, ela exclamou: "Meu filho é o que eu possuo de mais precioso. E eu tenho aqui o que eu considero de mais útil." E o que tinha exatamente naquele pequeno pacote? Simplesmente 2 pães e 10 figos maduros, com os quais alimentou a si e aquele pequeno grupo de náufragos. De todas as joias mais preciosas, mais valiosas, naquele momento de desespero, o que foi de mais útil àquela senhora foram 2 pães e 10 figos maduros, que os alimentaram durante as horas aflitivas, até finalmente chegarem em terra firme. O mestre, finalizando esta história, pausou alguns minutos para permitir que os próprios discípulos absorvessem dessa reflexão e concluiu: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar dos seus bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos e os iludidos se apegam às terras, moinhos, moedas, honras, vinhos, prazeres, como se nunca fossem acertar as contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são a base da nossa felicidade, da nossa tranquilidade. Procuremos, pois, o reino de Deus,
a sua justiça, tomando a terra, emprestando da terra o estritamente necessário para a manutenção da nossa vida. E todas as alegrias, acreditem, meus irmãos, nos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, o que daqui levamos? O que constituirá a nossa felicidade, o nosso bem-estar? Será que são nossos títulos, nossas honras, nossas posses, nossas conquistas, nossos bens, que são as coisas materiais? Ou seriam as nossas virtudes, as nossas bênçãos, tudo que constitui de uso para a alma, conhecimento, a inteligência, as qualidades morais. Inclusive, enquanto estava elaborando esta palestra, acabei recordando que os egípcios possuíam um conjunto de crenças muito interessante e curioso acerca do pós-morte. Neste sistema, a morte consistia em um processo de despreendimento do corpo, a alma se desprender do corpo, ou seja, um estágio de mudança para uma outra existência. Nada muito diferente do que nós espíritas acreditamos. Só que, nessa passagem, a alma era conduzida por Anubis, que era o deus dos mortos, para eles o deus dos mortos e da mumificação. Era conduzida para o tribunal de Osíris, para descobrir o seu destino no pós-vida. Em determinado momento deste tribunal, o espírito passava pela sala da justiça para ter o seu coração pesado, literalmente pesado. Imaginemos uma balança com 2 pratos. Num dos pratos colocava-se o nosso coração e no outro uma pena, uma mísera pluma, chamada da pena da verdade. E por que o coração? Alguns poderiam dizer. Por que não nossas posses, nossos bens, todas as nossas conquistas, tudo que eu trabalhei na terra? Pois para aquele povo, o coração era a fonte das emoções, dos sentimentos, do conhecimento e da memória. Ou seja, era o indicador da pureza e da perfeição da alma, aquilo que é de mais essencial no ser. Se por um acaso a balança ficasse equilibrada, a alma poderia continuar a sua existência no pós-vida. Mas se o coração ficasse mais pesado, significava o aniquilamento total, a morte absoluta, sem esperança, sem ressurreição. É claro que nós, espíritas, temos algumas ideias que divergem em certos aspectos, como a questão da eternidade das penas, uma vez que acreditamos num Pai de amor, de perdão, de bondade, e que é sempre tempo de reparação para todos. E também nesse símbolo de um grande tribunal que julga as nossas ações e as nossas faltas cometidas na terra. Para nós, este tribunal nada mais, nada menos do que representa a voz
e as reivindicações da nossa consciência. Como aclamar a quem escolhemos servir, meus irmãos? Tomando as próprias palavras do Mestre, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ou seja, nos dedicarmos exclusivamente às coisas materiais, às paixões inferiores, que pelo fascínio que elas exercem, desviam os nossos pensamentos dos céus, alimentando as nossas ilusões. Então está certo. O que a gente, então, diante destas informações, o que a gente pode fazer, então? Será, e eu deixo a dúvida, que deveríamos nos despojar de tudo que temos, então? Vamos, então, abandonar nossos compromissos, talvez abandonar os nossos bens materiais e assim vamos viver exclusivamente da Boa Nova? Seria isso possível? Pois bem, mais uma encruzilhada. Eu já disse que não trago respostas, trago dúvidas. Pois nós, no contexto da vida de hoje, nós sofremos fortemente os apelos do meio, não é mesmo? E os nossos compromissos, e as nossas responsabilidades, e as demandas, minha família, meu trabalho. Não conseguimos enxergar um espaço para essa plenitude, para essa transcendência, viver esta vida quase como um eremita em épocas passadas. Pois nós estamos aqui, nós estamos neste mundo. Só que, meus irmãos, em nenhum momento Deus ordena que nós abandonemos e nos despojemos de tudo. Não há como demonizar tudo o que é material, pois os nossos deveres espirituais, quando encarnados, estão conectados aos deveres materiais. Em verdade, quando pegamos as passagens do Cristo, quando ele diz a determinadas personas e personagens das histórias da Bíblia para despojar-se de tudo, para abandonar tudo e seguir. A mensagem estava centralizada, em verdade, no despreendimento dos bens terrenos. Quer dizer, o que eu exatamente estou priorizando, tendo em vista a realidade espiritual da vida? Será que nós, seres espirituais, sabendo que a experiência do hoje é tão breve, diante da eternidade do Espírito, estamos a fazer um justo emprego dos recursos materiais que dispomos? Ou estamos apenas sendo absorvidos, dominados pela realidade da matéria, quase como se ela nos conduzisse e nós, como cegos e surdos, apenas nos permitimos ser conduzidos? Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Qual é a nossa finalidade na Terra? E não falo como trabalhador, como filho, como pai, como mãe, como estudante, como esposo ou esposa, independente. Qual é a nossa verdadeira finalidade, a nossa razão de aqui estar? Não seria para os nossos próprios movimentos de aprendizado,
aperfeiçoamento, correção, reparação, educação. De corpo em corpo, nós vamos peregrinando de existência a existência. E nós vamos construindo essa bagagem, esse patrimônio tão belo, tão único, que são as nossas aquisições. Todas as lembranças, todo o conhecimento, todos os sentimentos que nós vamos agregando e vai constituindo este ser único, esta essência única que somos nós. Isto para Deus é o essencial. Isto para Deus é o mais belo aos seus olhos. Só que, sendo verdadeiros e tomando pela minha própria experiência pessoal nos meus poucos 20 anos de vida, é muito fácil nós nos perdermos dessa história. Passamos pela vida simplesmente, sem refletir ou perceber o valor que cada minuto tem para nós. Desperdiçando o nosso tempo, talvez, mas poderíamos melhor dizer e reformular, direcionando toda a nossa energia, toda a nossa atenção, todos os nossos esforços para os interesses e as demandas materiais. É um desafio. E que talvez não exista uma resposta 100% certa de como podemos, de certa forma, andar neste terreno tão movediço. Mas eu acredito, se há alguma coisa que eu posso dizer que acredito, é que na vida da Terra, nós estamos aprendendo a nos reajustar perante o valor do tempo. Sempre estamos aprendendo, errando, acertando, corrigindo, vendo que por aqui não dá muito certo, vamos para outro, para manter o nosso equilíbrio, para manter a nossa plenitude. E além de aprender a nos reajustar, nós estamos aprendendo a nos identificar com a vida futura do Espírito. E aprender, reconhecer o que significa nos consagrar o Cristo como o centro de nossas vidas. Não é necessário e é quase impossível fugir do mundo, fugir das nossas responsabilidades. Mas ao invés de fugir, por que não transformar os recursos que temos em valiosos instrumentos de trabalho, de progresso e de plenitude, não para o homem, o ser homem ou o ser mulher, mas para o ser espírito? Lembrando as palavras do Mestre: estar no mundo, mas não ser do mundo, não ser arrastado, não ser dominado pelo mundo. E o Espiritismo, ele nos traz esta visão tão magnífica acerca da amplitude da nossa vida como seres espirituais. Nos permite ampliar nossos esforços, nos permite firmar convicções, reconhecendo-se a importância do tempo para o espírito imortal. E lembrando, meus amigos, que para Deus as mais belas preces e os mais belos sacrifícios não são exatamente daqueles que simplesmente abandonam toda a vida material ou social, mas sim aquela alma virtuosa que faz o seu esforço diário, cotidiano, para o alcançar, para de alguma forma a ele se assemelhar. Existe um provérbio aborígene
aborígene, que apesar de não ser espírita, de certa forma conversa muito com a nossa crença. E talvez a forma como devemos aprender, buscar aprender a olhar para a vida na Terra. Nesse provérbio, ele diz: somos todos viajantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar. E depois vamos para casa. Ou seja, vamos adotar uma postura construtiva perante a vida. Eu não sei se a intrusão dos meus pensamentos aqui que veio. Recentemente está passando um filme no cinema, um desenho, mas é um desenho que eu recomendo muito, que acho que é mais uma reflexão até mais para nós adultos do que pelas próprias crianças. E o nome do desenho se chama Divertidamente, o segundo filme, aliás. E esse filme, ele traz uma leitura mais simbólica, um pouco mais infantil, acerca de como funciona a mente humana. E uma das reflexões, uma das falas da personagem, uma das personagens principais, que acho que impacta todos os adultos, é que parece que quanto mais crescemos, mais somos tomados pela ansiedade, pela preocupação, pelos medos, diante de um futuro incerto e de tantas demandas, tantas necessidades, e parece que vamos ficando menos felizes. Curioso, né, meus irmãos? Nós crescemos, buscamos a felicidade a qualquer custo, o bem-estar, esta estabilidade, essa plenitude. Procuramos em todos os lugares possíveis, mas parece que vamos nos tornando mais infelizes. Ou seja, novamente, o que é a felicidade? Será que onde estamos procurando a felicidade é onde ela realmente se encontra? Será que a plenitude do ser é em conquistar tudo isso que nos é colocado como propaganda de uma vida perfeita? Será mesmo? Enfim, são os aprendizados do Espírito. E assim, finalizando este desabafo, em que sinceramente acredito que não exista a resposta certa novamente. Talvez a resposta seja: cada um de nós vai encontrar a sua resposta para aprender a viver e estar no mundo, e priorizando o valor do nosso espírito, da nossa essência, que é o essencial. E assim, meus irmãos, nós finalizamos esta palestra, já preparando o ambiente, preparando a nossa alma para este estado de prece. E assim, elevamos, Senhor, o nosso pensamento a Deus. Senhor, são tantas as preocupações, Senhor, são tantas as angústias e os medos que tomam os nossos pensamentos. Mas ao encontrar-te diante de ti, tudo se torna tão simples, tão sereno e tão certo. E o Senhor revela para nós os caminhos da felicidade.
que talvez não sejam os caminhos do mundo, as estradas do mundo, mas é o caminho que impulsiona o nosso espírito às conquistas mais belas, às conquistas mais valorosas. É aquilo que trazemos em nosso coração, aquilo que trazemos em nossa alma e nos torna este ser tão singular, tão único e tão querido aos olhos do Pai. Senhor, são tantos conflitos, são tantas contradições, mas nós reconhecemos que o Senhor coloca em nossa vida os recursos materiais e espirituais necessários para o nosso aprendizado. Pois acima das posições que assumimos na terra, somos simplesmente aprendizes, Senhor. Estamos nos educando, nos moldando e nos aperfeiçoamos. Sabemos, Pai, que somos imperfeitos. Sabemos que ainda somos tão falhos e rapidamente somos dominados e arrastados pelos interesses transitórios, perdendo o sentido da vida, nos desconectando dos céus. Mas o Senhor assim clama para o nosso despertar, o despertar para a realidade do Espírito, pois assim conseguiremos construir a verdadeira plenitude e assim alcançar esta almejada felicidade do ser. Senhor, temos em nossas mãos os teus recursos, os recursos que o Senhor nos empresta. Que possamos, Senhor, assim, pequeninos como somos, sermos verdadeiros semeadores de amor, de paz e da fraternidade. E assim construir uma rede única de fraternidade, de solidariedade, de compaixão e de reconhecimento da beleza que cada um é. Que possamos, Senhor, guardar estas palavras em nossa alma e em nossos corações e nos enchermos de bom ânimo, para que mesmo diante dos reclames, das demandas, das pressões, das exigências de uma realidade material, nós permaneçamos assim consagrados ao Cristo, consagrados a Ti, conectados em nossa essência, para verdadeiramente crescermos como seres espirituais. E assim, Senhor, gratos que somos pelas oportunidades que nos reserva, pelos recursos que nos oferece, pelo amor, pela misericórdia, por sua compaixão, pela sua indulgência, que possamos expressar, Senhor, o nosso amor e o nosso reconhecimento a Ti, através da prece, tão bela prece, Senhor, que nosso Mestre e Irmão Maior nos ensina, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Pai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja.